Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente está indo para o nosso quarto episódio do Café e Autoconhecimento e hoje o nosso tema vai ser desapego, né? Deixar alguma coisa aí, a gente desapegar, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas antes vamos preparar algo pra gente beber. Hoje eu não vou fazer café, hoje eu acho que eu vou fazer um chazinho, que hoje o dia tá frio, né? Tá gostoso, tá pedindo um chá hoje. Então vamos lá comigo. Bom, gente, já deixei a água para ferver. Peguei aqui 2 sachês de capim-cidreira. Acho que eu vou fazer capim-cidreira. E em todos os meus chás eu coloco lavanda, lavanda seca. Eu tenho lavanda aqui em casa. Aí quando eu podo elas, eu ponho elas para secar. Dá um gostinho a mais no chá. Então vamos esperar a água ferver. O chazinho aqui pronto. Agora só vamos esperar, né, difundir todos os sabores e daí a gente vai sentar para conversar. Vamos lá. Bom, gente, já tô sentado aqui. Vamos servir um chazinho e vamos falar um pouquinho de desapego, né? Quando a gente fala de desapego, a gente está falando de quando a gente deixa algo conhecido para trás, né? A gente está falando, primeiramente, quando a gente se apega a alguma coisa, ou a alguém também, provavelmente vai ser algo que a gente conheça, que a gente tem familiaridade e que de certa forma traz uma confiança, uma segurança, né? A partir do momento que a gente se decide se desapegar de alguém ou de alguma coisa, é porque aquilo a gente entende que aquilo não funciona mais pra gente, né? Quando a gente está lidando de desapego em relação a alguém, é muito mais difícil porque a gente está lidando com o nosso emocional. A gente está lidando com o fato de que a gente precisa deixar o nosso porto seguro, ou aquela coisa conhecida, né? Ou aquilo que de uma certa forma nos traz confiança e segurança para trás, né? É o famoso deixar ir. E como que a gente faz isso? É muito complicado, porque eu imagino que o ser humano ele seja muito movido à emoção, né? É como o cérebro fala assim, ó, não funciona mais para você, deixa partir, segue um outro caminho e se desconecta daquilo. Mas por outro lado, o coração tá falando, não, mas eu gosto dessa zona de conforto, eu gosto dessa confiança, dessa segurança. Uma das coisas que nós temos que fazer quando um ciclo se fecha, quando algo termina, um capítulo se encerra, é se desapegar. E eu vou ser muito sincero com vocês. Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada. Vem, Pandora! Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, minha gata aqui, é que o desapego ele pode ser intencional, mas a gente não consegue obrigar, a gente não consegue se desapegar de maneira espontânea. Pronto, me desapeguei. Não, exige um tempo. Nesse meu processo de autoconhecimento, lidando com as fases do luto, com a cura emocional, eu identifiquei que eu tinha um certo apego ansioso ao ex-relacionamento. Ou seja, a ausência daquela pessoa me trazia muito mais ansiedade do que qualquer outro sentimento, vamos dizer, do que uma tristeza, por exemplo, quando o relacionamento acabou. E eu comecei a identificar que
um padrão muito forte que eu tinha dentro de mim era sair da zona de conforto, era o medo do novo, o medo do futuro, muitos medos, né? Se a gente está falando de medo, a gente está falando de segurança. Logo, eu identifiquei no meu processo de autoconhecimento o quão inseguro eu sou, ao ponto de depositar toda a minha segurança no outro. Nesse meu trajeto também, eu identifiquei outro item. Eu parei para pensar em algum relacionamento. O que eu procuro na outra pessoa? Eu procuro uma pessoa que me traga segurança. Ok, então eu tenho que trabalhar a minha própria segurança. Eu sinto que eu procuro numa outra pessoa uma certa validação, né? Então tudo que eu faço, ser elogiado e tal. Então eu preciso trabalhar minha autovalidação. Eu procuro no outro um amor. Então eu preciso trabalhar o meu amor próprio, consequentemente minha autoestima. Por isso que é muito importante, gente, a gente, de uma certa forma, refletir muito quem nós somos. Porque geralmente o que a gente está procurando no outro é o que está faltando na gente. E o outro, ele não tem a obrigação de suprir as nossas necessidades. E tá tudo bem, porque todo mundo tem necessidades, todo mundo tem faltas, né? A gente é criado de maneiras diferentes, depende muito da família, dos pais, do contexto que você é criado. Porque outra coisa que eu consegui identificar, e eu já falei nos outros vídeos, é que todo o sofrimento, todas as feridas causadas por uma outra pessoa são feridas vindas de infância e de adolescência. O que pode surtir um efeito no nosso comportamento, nos nossos padrões comportamentais durante a vida, o que acaba acarretando um certo sofrimento. O budismo, ele tem uma das leis do budismo, dos ensinamentos budistas, é que todo apego gera sofrimento, e de fato gera, né? Porque se a gente tem apego a alguma coisa e estamos depositando certas expectativas, e é normal depositar certas expectativas na outra pessoa, mas a partir do momento que a gente espera com que o outro supra as nossas necessidades, a gente acaba sofrendo no final. Foi o que aconteceu comigo, gente, e é o que acontece com todo mundo, né? Porque cada indivíduo é diferente. Bom, nesse meu processo de término de relacionamento, fases do luto, cura emocional, eu já tinha muito claro pra mim que eu tinha que me desapegar e cortar qualquer tipo de conexão ou laço que eu tinha com a outra pessoa. Só que a gente não nasce, a gente não tem nenhum tipo de manual que ensine a gente a se desapegar. Isso só vem com o tempo. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, meu processo de desapego foi intenso, foi difícil, né? Eu costumo dizer que eu ainda estou no processo da cura emocional, consequentemente, no processo do desapego. Bom, eu identifiquei, primeiramente, que aquela pessoa de fato não era pra mim e eu precisava deixar aquela pessoa ir pra eu seguir o meu caminho. Legal. Eu identifiquei que quando um ciclo se fecha, outro se abre. Mas dá muito medo do ciclo novo, porque nós tendemos a ter mais conforto e mais segurança no que é conhecido pra gente. Eu sabia disso de forma racional, mas não sabia disso internamente. Eu precisava então usar afirmações e falar pra mim mesmo que tá tudo bem. Uma coisa que eu fazia, sem ninguém ter me ensinado, terapia, nada, mas era uma coisa que eu usava muito nas minhas reflexões. Eu tentava voltar no meu passado. Não num passado muito distante, nem precisava ser muito 10 anos atrás. Podia ser 2 anos atrás.
E eu via que num período de 1 ou 2 anos, quanta coisa aconteceu na minha vida, né? E se vocês pararem para refletir agora, nesse momento, voltem 1, 2 anos atrás. Vejam quantas coisas vocês passaram. Porque a vida, ela é mudança, ela é impermanente. Então, quando me batia uma certa insegurança de me desapegar da pessoa, e o ser humano é complexo, né? A pessoa te faz muito mal e a gente ainda continua apegado, né? Mas é difícil lidar com as emoções e se desconectar do outro. Mas, eu voltava no passado e eu reparava, né, que a minha vida tinha muita mudança e que ia acontecer daqui pra frente. Daqui 2 anos, talvez eu nem esteja aqui conversando com vocês, talvez eu esteja envolvido num outro projeto, não sei. Poderia conhecer uma outra pessoa, enfim. Então, eu tinha que internalizar esse conhecimento dentro de mim e colocar esse conhecimento dentro do meu coração, para que eu não tivesse tanto medo do futuro. Porque a gente tem medo, eu vou ficar sozinho pro fim da vida, e a gente sabe que no fundo não é isso. Outro jeito outra técnica, né, que eu encontrei para me desapegar da pessoa, que foi uma das primeiras, né, que a gente faz as coisas tudo no calor da emoção e que me fez bem de uma certa forma, foi ter me livrado de tudo que me remetia àquela pessoa, né? Presentes, coisas que as pessoas usavam, ou seja, os famosos gatilhos, né? Você olha alguma coisa, ouve alguma coisa e automaticamente o cérebro já quer voltar a lembrar daquela pessoa. Então eu devolvi todos os presentes, até coisas minhas que a outra pessoa usava, eu doei. Falei, pode levar, quero energia, quero limpar as energias aqui. E foi a melhor coisa que eu fiz. Só que quando a gente fala de gatilhos, os gatilhos eles são muito subjetivos, né? O que pode ser gatilho para mim, pode ser gatilho para você. Um exemplo, vamos pegar aqui a minha estátua do Ganesha. Vamos olhar essa estátua. O que essa estátua representa para vocês? Vocês podem me falar, é apenas uma estátua. E é, de fato, apenas uma estátua. E se eu disser para vocês que esse foi um dos únicos objetos do meu último relacionamento que eu fiz questão de ficar, de não devolver? Tá, Ruth, mas você olha para esse objeto, você não vai lembrar da pessoa? Olha que loucura. Esse foi um dos únicos presentes que a outra pessoa me deu e eu não consigo associar esse objeto a outra pessoa, apesar de ter sido um presente. Porque logo quando eu recebi esse presente, eu associei automaticamente a yoga, ao budismo, à meditação, né? O Ganesha, o deus da prosperidade. Eu olho isso, eu não lembro da outra pessoa. E a mesma coisa é esse japamala. Eu ganhei junto com o Ganesha. E eu também não remeto à pessoa. Por quê? Porque esse objeto me remete automaticamente, gente. Me remete a yoga, à meditação, aos mantras, ao budismo. Então, foram os 2 únicos objetos que eram presentes de uma pessoa que não me fez muito feliz no final, mas que eu não me livrei porque eu não tinha nenhum tipo de associação do objeto com a pessoa. O resto das coisas, gente, foi tudo embora. Mas eu tentei evitar ao máximo os gatilhos. Músicas, por exemplo, tinha músicas que eu não podia escutar. E olha que loucura. Eu lembro que tinha uma música específica que lembrava o início do luto, o início do término, né? O início do fim. Eu não podia ouvir aquela música que eu já ficava mal. Aí eu entrava olha como é que a gente atrai as coisas. Eu entrava no carro do Uber, né? Passava em algum lugar, aquela música tocando, eu na hora eu lembrava, já ficava mal, já ficava triste, já ficava chateado. Até que um dia, minha prima querida, ela gravou um stories no Instagram, dançando aquela música. Agora, eu escuto essa música, eu mudei a associação. Isso acontece, gente, de forma natural. Eu escuto essa música, eu lembro da minha prima. A mesma música, que era a música do término, virou a música que me lembra minha prima. E eu sou uma pessoa muito auditiva, né? Então,
eu, eu memorizo muito voz, relaciono muito música com momento, música com pessoa, e acaba até criando uma certa aversão com a música de acordo com a pessoa ou de acordo com o momento. Então, uma das outras dicas é tentar se livrar dos gatilhos. Se não tem como, o próprio tempo ele vai começar a deixar com que aquilo deixe de ser gatilho, porque o cérebro, a mente, ela acaba parando de fazer a associação. E é difícil. É difícil porque cada gatilho que vinha até mim, né, e gerava uma emoção, essa emoção geralmente era de ansiedade, apego ansioso. Não é fácil, gente, não é fácil. Mas eu acho que a chave do negócio, a chave do desapego, e não só do desapego, mas para qualquer problema que vocês venham enfrentar durante a fase do luto, até chegar na cura emocional, é vocês focarem em si mesmo. Olharem para o interior e focarem em si mesmo. Esse é o mais importante. Porque automaticamente vocês se priorizando, pode até parecer clichê, mas automaticamente vocês se priorizando, vem a autoestima, vem a segurança. E aquele sentimento de falta, de vazio dentro de você vai embora, porque você passa a se concentrar, a se amar, a se sentir seguro. Gente, eu tô ouvindo aqui o trem, ele quer passar mais uma vez. Como todos os vídeos do Café e Autoconhecimento, o trem passa. Eu vou só pausar o vídeo aqui para não ficar sempre o barulho de trem, que vocês não são obrigados a escutar. Já já eu retorno com o meu chá e vamos continuar o nosso papo. Bom, gente, vamos continuar. Tô de volta. Voltando a falar do apego. Eu usava uma linha de reflexão, uma linha de pensamento que me ajudava muito a não voltar atrás na minha decisão de, tudo terminou, né? Vou ser corajoso e enfrentar o luto, né? Bom, eu pensava assim. Primeiro eu tentei transformar todo aquele meu sofrimento numa oportunidade de eu trabalhar tudo que precisava ser trabalhado no meu interior. Só uma forma positiva de se pensar, né? Mas eu garanto, não foi fácil, gente. Não foi nada fácil isso. Mas a linha de pensamento que eu usava era assim. O relacionamento foi de 1 ano e meio, mais ou menos. Eu pensava assim, gente, eu vivi a vida inteira sem conhecer essa pessoa, sem essa pessoa na minha vida. Então eu consigo continuar vivendo sem a pessoa ou sem aquilo na minha vida, né? E quando eu disser aquilo, pode ser qualquer outra coisa. Pode ser trabalho, pode ser objeto, pode ser qualquer coisa. Mas como a gente está falando de luto e luto envolvendo pessoas, né? Seja pessoas vivas ou não, acaba sendo um pouco mais complicado, né? O emocional pega mais. Eu lembro que quando fez 1, 2 semanas que eu já não tinha mais nenhum contato com a pessoa, eu falava, meu Deus, né? Aquela pessoa que eu conversava por 1 ano e meio, 2 anos, todos os dias, que eu tinha uma convivência. Esse foi o período maior que a gente ficou sem conversar, 2 semanas. Quando eu vi, já estava passando quase 1 mês. E eu falei, poxa, se eu consigo ficar 1 mês sem falar com a pessoa, ou sem ter contato com a pessoa, então eu consigo mais 2, mais 3, mais 4 meses. De repente, uma ocasião fez com que eu encontrasse essa pessoa de novo. E que a gente trocasse meia dúzia de palavras. Quando eu percebi, eu senti que eu tinha regredido. E aquilo pra mim foi totalmente frustrante, né? Porque eu tava convicto do que não servia mais pra mim. E eu tava até, de uma certa forma, satisfeito de 1 mês sem ter contato com a pessoa, né? A gente tinha contato sempre, e esse foi o maior tempo que a gente ficou sem se falar, e eu tô vivo. Sofrendo, tá doendo, mas eu tô vivo. E de repente, a vida faz com que a gente se reencontre, enfim. Aí, bora começar do dia 0. Brincando, gente. Passou mais 1 mês sem ter contato.
Pronto, recuperei 1 mês sem contato. Passou 2, passou 3, passou 4. Aí você para pra pensar. Já tô, sei lá, 4, 5, 6 meses sem ter contato com a pessoa. Então eu consigo. Mas 6 meses sem ter contato com a pessoa, isso totaliza 1 ano. Ah, mas 1 ano, isso já totaliza 1 ano e meio sem ter contato com a pessoa. Então, mas até chegar, por exemplo, nesse 1 ano e meio sem ter contato com a outra pessoa, até lá vocês já não estão mais contando o tempo, né, de sem ter contato, de ficar sem falar. Até lá, aquela história já não vai ter mais tanta importância como teve. Até lá, todo aquele sofrimento, se é que vai ter um sofrimento. Então a gente precisa confiar muito no tempo. E cada vez, eu vou falar agora pra vocês que estão passando por um término, por qualquer motivo que seja. Se aquela pessoa fosse a certa, ela estaria aí com você nesse momento. Esse é um ponto. Se você tá há 1 semana, 1 mês, seja lá quanto tempo, sem ter contato com a pessoa e pensa em procurar ela, eu garanto, a sensação vai ser de frustração. Porque vocês vão ter que começar do zero a se recuperar e a passar novamente pelo processo do desapego. Por isso que eu digo, gente, foquem em vocês, priorizem vocês, lidem com a dor, que é difícil, é dolorido, pode afetar várias áreas das nossas vidas, só que passa, em algum momento, vocês vão se sentir mais fortalecidos. Aconteceu comigo, gente. Pode parecer que eu sou o dono da razão, ou que eu tenho muita maturidade emocional. Não tenho, não. Eu percebi, eu era uma pessoa num relacionamento totalmente dependente emocional, que jurava que nós tínhamos uma conexão de outras vidas, ou outra pessoa fazia eu acreditar isso, e eu, tonto, acreditava mesmo. Mas eu também tentava racionalizar, falar, poxa, se aquela pessoa me fez sofrer tanto, por que agora eu não aproveito o meu momento de paz? Pode ser com dor? Pode. Mas é um momento de paz, porque agora eu não tenho que justificar nada, eu não tenho que explicar nada, eu não tenho obrigação de nada. A minha única obrigação é comigo mesma e com as minhas prioridades. E com os meus gatos aqui, com as minhas plantas, que são seres vivos e dependem de mim. E eu dependo de mim também. Esse é o truque, gente. Vocês dependem só de vocês mesmos. Usem todo esse sofrimento, toda essa dor, para se fortalecerem, se curarem de feridas antigas. Bom, gente, o desapego não é fácil. É muito mais fácil se apegar do que desapegar, mas também não é algo impossível. Confiem em vocês, confiem no destino, confiem no novo, porque se algo acaba, algo melhor vai surgir. Vocês podem apostar nisso. Problemas na vida a gente sempre vai ter, isso é fato, isso a gente sabe. Mas quando tiver o medo do daqui pra frente, lembrem de 1 ano atrás. Em 1 ano atrás, vocês não imaginavam que vocês poderiam estar vivendo o que estão vivendo agora. Pensa que num período de 12 meses, quantas coisas aconteceram? Coisas previstas, coisas não previstas, coisas boas, coisas ruins. Então daqui 1 ano, a gente vai sentar, vai conversar e vamos falar o que mudou de julho desse ano para julho do ano que vem. E vocês vão ver como a vida é pura mudança, a vida é puro movimento. Bom, gente, é isso. Vou continuar tomando meu chazinho, minhas gatas estão dormindo aqui, vou fazer um pouco de companhia para elas. E a gente se vê no próximo vídeo. O que a gente pode falar no próximo vídeo, hein, gente? Nem parei para pensar. Vamos fazer o seguinte? Vai ser surpresa, né? Vai ser surpresa porque eu não sei. Mas vai ser sobre, obviamente, o autoconhecimento. Mas o tema específico, vamos ver no próximo vídeo, que eu vou pegar essa 1 semaninha pra pensar. Tá bom? Gente, fiquem bem, sejam felizes, se curem e amem-se. Amem-se. Se priorizem. Fiquem bem. Um beijo, gente, e muita paz pra vocês.